Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aqui é uma briga entre o pastor da CACP, que é um ministério de teologia, mas para perseguir a igreja, claro, né? Réplica ao missionário católico, porque tentou refutar o CACP. Olha só que interessante. E refutam coisas que a pessoa não disse. Estou aqui, gente, com uma Bíblia chamada Bíblia Apologética com Apócrifo. Olha, Daniel, que Bíblia bonita, né? Eu também tenho uma. Tá? A minha Bíblia é apologética com apócrifos, mas a sua está mais novinha. Acho que é porque você não lê tanto Bíblia. Né? Mas a minha, ela está um pouco desgastada. E se você, Daniel, for na página 10 dessa Bíblia, tá? Ali mostra os colaboradores que trabalharam nas notas de rodapé. Se você tiver um pouquinho de pachorra, você vai encontrar o meu nome e Pachorra? o pastor Flávio. Sendo assim, se você quiser que eu autografo essa Bíblia para você, ou o pastor João Flávio, é só nos dizer, tá? Manda lá para nós que a gente vai autografar e mandar de volta para você, tá bom? Essa Bíblia é uma Bíblia de tradução protestante que eles fizeram com rodapé em defesa do protestantismo. E existem diversos rodapés aqui atacando a fé católica. Veja bem, não é que a Bíblia apologética é em defesa do protestantismo, é em defesa da verdade. Porque muitas notas de rodapé que estão ali, a própria Igreja Católica aceitaria contra as outras seitas. Então, a Bíblia apologética, ela não foi feita para combater a Igreja Católica, como que dá a entender, pelo menos aí na fala que ele fez agora, de que a Bíblia apologética tem várias notas de rodapé contra a Igreja Católica. De fato tem. É contra a igreja, porque a Igreja Católica tem os 7 livros que vocês tiraram, vocês já não têm. Agora, vocês fizeram uma Bíblia que tem os 7 livros que Martinho Lutero tirou, que diz que não são inspirados, agora vocês têm na sua Bíblia apologeta protestante para tentar degrinir esses 7 livros, como os rodapé, que é isso que o Daniel Silveira está falando. E Daniel Silveira ele não quer autógrafo na Bíblia. Principalmente ele não está procurando celebridade, pastor celebridade. Não se dá esse ridículo, né, pastor? Nós seguimos não fundamento protestante, não cano protestante, não cano judaico que vocês seguem. Tanto que vocês inspira mais no Velho Testamento. Nós está engajado sobre o fundamento dos apóstolos, confiado ao magistério. E que copilou e organizou a Bíblia vem do magistério, pela pregação oral dos membros dessa igreja que eram todos católicos. Em mesma unidade, mesmo sentimento. 1 Coríntios 1:10, Filipenses 2:2. E foi confiado, primeiramente, 1 Coríntios 12:28, aos apóstolos. Atos Apóstolos 2, que ele escolheu. E Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo e os apóstolos ali no templo, cheio de mais escultura pregando, e não falou nada. Em João 10:22-23, Cristo passeia no templo do rei Salomão, não fala nada. A rincha toda desse vídeo é por causa disso aqui, ó. Salmo 137, algumas Bíblias 138. A rincha é isso aqui, ó. Que o salmista postou ali diante do templo e adorou o Senhor através dos ornamentos sagrados. Por protestante, por esse doutor, as imagens do templo ficavam escondidas. Em Ezequiel 41, do 41:17 até o 26, aquele templo ali não é o templo de Jerusalém. É outro templo que nem foi nem edificado nem fundado ainda. Visão protestante. Certo? Simples, cara. Josué 7:6 postou diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava o quê? No tabernáculo. E no tempo do rei Salomão, a arca ficava no Santo do Santo. O povo não tinha acesso. Quem tinha acesso era o sacerdote. O povo tinha acesso às imagens esculpidas, tanto no teto e por toda a volta do templo. Certo? Simples, cara. 138, aqui, ó. 2, ó. Antes o vosso santo templo antes o vosso santo templo, irei prostrar-me e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade,
Porque acima de todas as coisas exaltarei o vosso nome e as vossas promessas. Ah, mas Davi não prostrou no templo, porque o templo foi criado depois que ele morreu. Mas Deus tinha falado o que para Davi? Não, você não irá construir o templo, mas seu filho. Você acha que Deus não mostrou como seria esse templo para o rei Davi? Você acha que não? Só você meditar. Êxodo 25 ali, você vê como foi construído o tabernáculo. E o templo vai ser idêntico. Pessoas que construíram o tabernáculo, Êxodo 37, Êxodo 38, Êxodo 36, foi mesmo tribo que construiu. Porque Deus, Êxodo 36, dotou esses homens de inteligência, artes via sacra, para construir o templo. Mão feito de homens, enviado e escolhido por Deus. Certo? E o salmista que ele prostra diante do templo. Olha só. Vosso santo templo. E irei prostrar-me. Ó. Davi está citando seus cantos, seus salmos. A Bíblia são sombras dos bens vindouros, cara. É simples, cara. O templo foi construído. E como era a oração nesse templo? Como o povo ali, israelitas, adorava a Deus? Através dos ornamentos sagrados. O pastor, ninguém tinha acesso à arca. Tinha. O povo peregrinava lá, a Crônica 15:15, com a arca da aliança aos ombros por meio de varais. E ninguém via. Visão protestante, né? Vamos aqui mais para frente, porque isso aqui eu já fiz, ó. Olha só. Então, isso mostra como que é o catolicismo romano. Vamos então continuar com o vídeo do Daniel. Vamos ver o que ele tem mais a dizer aí. Aí eu quero mostrar a vocês como era esse templo. Aí você pega aqui em Ezequiel capítulo 41. Aqui que eu quero, aqui que eu gosto. 17 ao 19. Ó, presta atenção. Aqui você vai ver a pior heresia desses apologetas protestantes para negar a imagem via sacra na escritura. Olha só, cara. E tem Zé Mané defendendo ainda esse cara. Ainda elogiando a pregação totalmente distorcida e sem noção nenhuma, cara. Vamos ver, ó. É por isso que eu falo que o Daniel, ele não tem muita habilidade com exegética, com Bíblia. Você é doutor, você conhece mais que o magistério. Você decorou a Bíblia toda. Você conhece a Bíblia como uma palma da sua mão. Conhece mais a Bíblia, mais que o Jesus Cristo e mais que o magistério. E mais que os apóstolos. Mais que os judeus ali, que veneravam a Arca da Aliança. Essas coisas. Ele vai falar, ele vai correlacionar o templo de Ezequiel 41 com o que Davi está falando no Salmo 138. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeira coisa, Daniel, aprenda uma coisa. Leia o Ezequiel dentro de todo o seu contexto. O templo de Ezequiel, ele começa no capítulo 40, vai até o 48. Tá? Isso foi uma visão que Deus deu a Ezequiel. Uma visão. Esse templo de Ezequiel nunca foi construído, Daniel. Preste atenção. Nunca foi construído. Não é o templo de Salomão. Não é o templo que Davi está falando. Ele está falando aqui, de um templo, no caso Ezequiel, está falando de um templo que era para ser construído pelo povo de Israel. Estava no futuro. Ainda não foi construído. As dimensões do templo são completamente diferentes, são enormes em comparado com o templo de Salomão. A liturgia não é simples, pastor. Você pega em 1 Reis 6, do 22 ao 35, e medita Ezequiel 41, do 17 ao 26. Ezequiel está contando como era o templo que o rei Salomão edificou. Como era esse templo? Claro que o templo ali, na visão Ezequiel, não existia mais. Ezequiel está contando como era esse templo. Se você pegar Ezequiel 5 ali, você vê como esse templo se corrompeu. O sacerdote colocaram deuses ali, aquela corrupção que Deus abominava, etc. Ezequiel está contando para nós o quê?
como era esse templo. 1 Reis 6, do 22 ao 35. Ah, mas esse templo nem existia. Não, Ezequiel está contando um relato desse templo. Como era. E como era esse templo? Simples. Ó, você pega em 1 Reis... Reis 6. Olha só. Um templo cheio de imagens e escultura. Ezequiel relata como era esse templo. Aqui, ó. 6, você pega 6, ó. 6, 29, ó. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas de flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento de ofício, tanto do santuário como do templo. Olha só, e pôs a porta do santuário, vigas, etc, etc, etc. Você vai ver aqui agora, ó. 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliva, que tinha 10 covados de altura. Aqui, 1 Reis 6, 35, mandou esculpir nela querubins, palmas e flores debochadas, e cobriu tudo de ouro, juntando as esculturas. Claro que o rei Salomão, o rei Davi está escrevendo salmista ali, para você fazer isso no templo. Futuro. O templo vai ser construído pelo seu filho, que Davi não teve essa onde. Certo? Agora Ezequiel vai contar para os amigos protestantes como era esse templo. Ezequiel. Aqui, ó. Você pega aqui Ezequiel 5, ó. Você vai vir aqui todinho, Ezequiel 6, discurso contra a idolatria. Você vai entender o que Deus está abominando. Ezequiel 41, olha só. Ó, desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Profeta Ezequiel está mostrando, está narrando como era o templo ali. Claro que esse templo não existiu ali. Existiu lá em 1 Reis 6, 22 e 35. Ezequiel está narrando como era esse templo. Esse templo que o próprio Cristo passeou. Esse templo que Cristo operou milagres e prodígios. Esse templo que os apóstolos estavam congregando. O templo não fala dos querubins da Arca da Aliança ali dentro. O templo fala de coisas que não existiam no templo de Salomão. Então é um templo completamente diferente. É um templo que ainda será construído, segundo alguns entendimentos teológicos, no milênio. Eu já fiz. Como será construído esse templo? Já foi construído ali com o reinado do rei Salomão. O profeta Ezequiel está falando como era esse templo. E ele falou que não tinha nem imagem ali. Ô, meu. Ele começou o vídeo bem. Agora estrinchou. Está querendo negar as imagens via sacra dentro do templo. Você pega em 1 Reis 6, 1 Reis 7, 25. Tinha 12 bois. 1 Reis 7, 29, tinha imagem de bois, de leões e querubins. 1 Reis 8, 10, a glória de Deus pairou sobre esse templo. Ô, meu querido. Falando sobre o templo do milênio. Então esse templo... E você refutou Daniel onde? Os comentários estão aqui, ó. São tudo farinha do mesmo saco. Refutou Daniel aonde, meu querido? Ah, mas tá, mostra os documentos. Você não mostra, cara. Aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Foi encontrado no século 3, cara. No século 3. Você tem noção? Olha só. Então, os apóstolos são tudo idólatra.
que quem pintou essa imagem aqui foi o evangelista São Lucas. Foi encontrado ali no Catatumba de Priscila, Roma, no início do século III, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem Maria. Você pega o templo ali e você vai meditar como era esse templo. Não tem nada a ver, Daniel, com o que você está querendo relacionar lá com o Salmo 138. Salmo 95:9, adorai o Senhor através dos ornamentos. O israelita adorava a Deus como? Ali no templo. Claro que quando construiu o templo, colocou a Arca da Aliança ali no devido lugar mais santíssimo, que era só o sacerdote que entrava ali. Se ele tivesse em pecado, você pegar Hebreus 9, do 4, 5, vai ali meditando todinho ali, Hebreus 9, você vai entender. E mais, o povo tinha acesso aos 12 bois, às imagens no piso, no teto e juntamente às esculturas. Ô pastor, pelo amor de Deus, cara. Você tem que aprender um pouquinho mais de teologia, um pouquinho mais de exegese, um pouquinho mais de Bíblia, para poder se adentrar. Sabe que eu percebo, cara? Antes eu tinha vontade de fazer esses negócios, cara. Você faz esse negócio, você fica burro, meu. Mestrado de teologia, mestrado de história da igreja, mestrado no sei você fica burro, cara. Você deixa de entender a verdadeira teologia, que é o Espírito Santo. A verdadeira teologia, ser guiado pelo magistério. Você fica burro, cara. Burro, 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 burro. Você pegar em 2 Crônica 3, 14, olha só, cara. Tanto em Reis, Números 21, 8 e 9, Êxodo 25, 18, Êxodo 20, versículo 3, 4, Deus se proibiu, não terá outro Deus diante de minha face. Olha só, você pegar em 2 Crônica 3, olha só, cara, 3, 14, ó. O rei mandou fazer as cortinas de púrpura, violeta, carmesim e de linho fino, e no meio fino, e nela mandou bordar querubins. Olha só, cara. Crônica 3, 9, ó. Mesmo os pregos era de ouro, pesava 50 ciclos, revestiu igualmente de ouro os pontos. Apontos, estou sem óculos, né? Fica difícil chegar mais. Para o interior do santo, mandou esculpir 2 querubins e revestiu de ouro. Olha só, cara. O cara fala que não tem, cara. Ah, Daniel, você tem que entender mais exegésica, um pouquinho ali, você não entende nada, eu sou doutor, eu sou teólogo, Você não entende nada, cara. A Bíblia aqui não tá contradizendo. Os comprimentos de 2 asas era de 20 covados. Uma asa do primeiro de 5 covados de comprimento tocava as paredes da sala e a outra de 5 covados tocava a asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim, meu Deus do céu, cara, etc, 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 etc. E Edir Macedo ressuscitou esse sacerdote araônico, ressuscitou a Arca da Aliança, e isso aí vocês não falam nada, né? Misericórdia, cara. Vamos mais um pouquinho aqui pra gente terminar esse vídeo aqui, que, pelo amor de Deus, cara. E tem coragem de falar que é um fundador ainda dessa denominação, sabe Deus o que é isso? A tentar refutar alguém nesses termos, tá bom? Mas vamos ver o que ele tem a dizer aí. Lembrando, Bíblia de tradução protestante, que diz: até o espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira
da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Aqui está dizendo que o templo era coberto de imagens, tanto dentro como fora. Percebam que eles tentam tirar aí o nome imagens, né? Mas não tem como eles retirar aqui, que eram os querubins, esse rosto. Palavra no original na imagem. Escultura, meu querido. E o salmista se ajoelhou diante do templo. Então, consequentemente, se ajoelhou diante de imagens. As imagens comunicam alguma coisa. Ô Daniel, vamos aprender uma coisa aqui. Primeiro, Salmo 138, Davi. Tá? Quem que está falando daquele salmo ali? Quem que fez aquele salmo? Davi. Segundo a tradição, foi Davi. Tá? Rei Davi escreveu o Salmo 138. Quem que construiu o templo, Daniel? Foi Davi ou foi Salomão? Na época de Davi existia o templo? Não existia. Existia o tabernáculo. Tabernáculo não é templo? Olha só. Eles querem entrar nesse tema, mas o templo do rei Salomão não existia. O Davi não prostrou diante do templo, porque o templo não existia. Mostrar de Bíblia que cai por terra. Olha só. Era-se formado tenda, que significa tabernáculo. Se você pegar em 2 Samuel, olha só, cara. Segundo Samuel, olha só, 14, ó. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, cingido com um efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando grito de alegria, tocando as trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Milca, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi soltando, dançando diante do Senhor e desprezou o seu coração. São os protestantes, certo? Que despreza essa verdade de fé. Dá um minuto aqui para me achar o versículo. Achei o versículo aqui. Voltando aqui, ó. Olha só. Segundo Crônica 17. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar no centro dos tabernáculos que Davi construiu para ela. E Davi ofereceu o holocausto e sacrifício pacífico. Ó. Tabernáculo. É isso que o salmista está falando. Porque o templo do rei Salomão não tinha construído ainda. Mas tinha revelado a Davi que o seu filho ia construir. Davi fez um tabernáculo, porque ali, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Olha só. Segundo Reis 6, segundo Samuel 6, 11. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gade. E o Senhor abençoou com toda a sua família. Foi anunciando o rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fazer transportar a casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio dos grandes regozijos. Quando os carregadores da arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificava-se um boi e uma bezerro cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, cingido com efode de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria, tocando as trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Milca, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E desprezou em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construiu para ela. E Davi ofereceu holocausto e sacrifício pacífico. Olha só. Davi prostrava assim, cara. O termo de igreja ali, templo de Salomão, não tinha construído ainda.
Davi prostrava diante da Arca da Aliança através dos ornamentos sagrados ali no tabernáculo. Simples entender isso, pastor. Salomão, o seu filho, depois da morte de Davi, é que construiu o templo, Daniel. Você não consegue raciocinar? Então, quando Davi fala, por isso que esses escritores que eu trouxe da patrística, eles falam de um templo interior, de um templo espiritual. Por quê? Porque Davi não poderia estar falando do templo de Salomão, porque não estava construído ainda. Outra coisa, Davi também nunca poderia falar de um templo que nunca existiu, que é o templo de Ezequiel. Outra coisa, ele pega aqui a parte que fala dos querubins, né? Os querubins adornavam ali a parte do templo de cima e embaixo, sendo colocados entre as palmeiras. Cada querubim, um tinha o rosto de homem, o outro o rosto de leão, um olhava para uma palmeira, o outro olhava para outra palmeira. Estavam intercalados ali. É interessante isso aí. Por quê? Se os querubins justificam o uso de imagem, eu quero perguntar para o Daniel e todos os católicos. Vocês oram aos querubins? Vocês têm imagem de querubim? Êxodo 25, 22, Moisés falava com Deus através de quem? Através dos querubins, no meio dos dois profecitários. Olha só que interessante, cara. Nós temos versículo para tudo, cara. Êxodo 25, 22, ó. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa dos meus querubins que estão sob a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para o israelita. O que você me diz, pastor? Oh, glória a Deus. Na casa de vocês? Onde que vocês têm imagem de querubim? Onde que eu vi, em alguma igreja católica, me mostra algum querubim na igreja católica, onde vocês cultuam os querubins, onde vocês têm culto para querubim. Porque os querubins são prefigurações de servos. E nós prestamos culto de honra. Josué 7,6 postou diante da imagem sobre os dois querubins. E nós postamos também diante da imagem via sacra, que são servos. Interessante. E a Arca da Aliança é a prefiguração de Maria, que é a nova Arca da Aliança. Então não adianta, Daniel. Os querubins, dentro da antiga dispensação, eles eram o quê? Um símbolo. Eles não recebiam culto. Eles não recebiam uma adoração. Ou como vocês queiram, uma veneração do Lia. Não existia isso na mentalidade judaica. Tá? Na mentalidade judaica, os querubins era para representar a glória de Deus apenas. E os querubins não eram vistos, Daniel. Os querubins é completamente diferente do que existia de arte. E isso aí que você leu em Ezequiel 41, está falando de arte, está falando de enfeite, está falando de adornos. Não está falando de uma imagem de... Por que essa imagem operou milagres e prodígios na casa de Beredão? Como eu acabei de meditar aqui, 2 Samuel 6, 11 e 12. Ou, se preferir, 1 Crônica 13 e 14. Por que a família do Beredão foi abençoada por causa da presença da Arca da Aliança sobre os dois querubins que se sentam ali no profetário? Números 29, porque quando o povo olhava para a serpente, o povo foi curado. Depois essa imagem se tornou um Deus e foi quebrada. É simples. Êxodo 25, 18, porque Deus manda fazer, Moisés, a imagem. Êxodo 26, 1, porque as cortinas do tabernáculo tinham querubins antigamente bordados, tanto no tabernáculo ali, na tenda, e no templo do rei Salomão. Então, é mero enfeite. Josué 7,6, que Josué 7,6, Josué anunciando está fazendo diante da Arca da Aliança ali, adorando a Deus através, Salmo 95, do juramento sagrado. Simples entender isso. E recebe culto como existe na Igreja Católica. No catolicismo existe o culto às imagens, o que é completamente ausente no Templo de Salomão ou no Templo de Ezequiel. Tanto é assim, que esse dicionário enciclopédico da Bíblia... Pastor, vamos de escritura, vamos de Bíblia. Vamos de escritura, não sai fora, que já não tem mais argumento. Que é da Igreja Católica.
no antigo Israel. Até hoje, nenhuma imagem foi encontrada que pudesse ser considerada como imagem de Javé. Há apenas uma moeda não israelita de Gaza, século V a.C., em que Javé é representado como Dionísio. E ele continua, em Deuteronômio 4,15, as imagens de Javé são também proibidas pelo motivo de que Javé no Sinai não se demonstrou em figura nenhuma. Que o culto legítimo a Javé era de fato. Você pega João 14 ali. Aquele que me vê, vê o Pai. Agora eu posso fazer uma réplica, uma imagem versátil daquilo que eu vi. Ali no Monte Horebe, ali, etc., Deuteronômio, que já meditamos isso aí, 4, de 15 ao 20, Deus manifestou por figura nenhuma. No Novo Testamento, Deus se fez carne. Então, o que era proibido ali é uma imagem de outro Deus. De figura humana, de um homem, representando um Deus. Isso é idolatria. E prestar culto. No Novo Testamento, não. Agora, possamos fazer uma réplica daquilo que vimos. Aqui, ó, o catecismo ensina isso. Que o verbo se fez carne. Jesus fala assim, aquele que... Felipe, estou tanto tempo com você, você não viu o Pai ainda? Aquele que me vê, vê o Pai. Simples de entender, pastor. Vou encerrar aqui, depois eu faço outro vídeo. Continuando. Os argumentos desses protestantes são todos iguais. Só muda a placa e a denominação. Eles usam Êxodo 20, versículo 4, esquece o 3, Salmo 115, ou Salmo 134, 135. Eles usam esses textos que a gente já conseguimos refutar, cara. Você pega em 1 Reis 6, 22, 35, Ezequiel 41, Ezequiel está narrando como era esse templo. E Cristo passeou nesse templo, João, se preferir 5,14, em João 10, 22, 23, em Atos Apóstolos 11, do 1 ao 11, Atos Apóstolos, se eu não me engano, se é 4 ou 5, deixa eu ver se é 4 ou 5, deixa eu ver, Atos, é 5, 17 ao 21, Atos Apóstolos 5, do 24 ao 25, os apóstolos pregando ali no templo, cheio de imagens, escultura. João 2 ali, Cristo chicoteando todo aquele comércio, não falou nada das imagens, não quebrou uma imagem, nada. Cristo, aos 12 anos ali, interrogando aqueles doutores, aqueles mestres, que ficou admirado da sabedoria de Cristo, não falou nada. Lucas 4 ali, Cristo cumprindo a profecia, não falou nada das imagens. Por quê? Adorai o Senhor com os ornamentos sagrados. E o salmista fala. O salmista postava ali no tabernáculo, que é uma prefiguração do templo. A Arca da Aliança tinha uma obrigada especialmente para ela, cara. Simples, cara. É simples, cara. O cara é mais um, cara. Vou encerrar aqui, já 33 minutos, cara. E o cara... Aqui, ó. Salve Maria, sou missionário, seu Roberto. Não tem nada contra a pessoa desses pastores, cara. Mas nós sempre defendemos a nossa fé. A Bíblia não deixa essa brecha nenhuma. Salve Maria, sou servo missionário, Roberto.